Bom dia a todos. Havendo número... Já abriu e fechou, não? Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Cumprimento os deputados Carlos Mink, Cozzolino, Fred Pacheco, Quinoploc e o deputado Luiz Paulo, todas as assessorias e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Bem, item 1 da pauta, conforme edital, é o projeto de lei 6431 de 2025, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 2407 de 8 de junho de 95, que criou o município de Iguaba Grande para trazer as linhas geodésicas que estabelecem os corretos e legais pontos de georreferenciamento. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Vinícius Cozzolino e deputado Luiz Paulo também. Senhor presidente, eu gostaria, primeiro, de cumprimentar a todos os deputados, servidores, e de louvar a iniciativa do deputado Fred Pacheco, que está atendendo aqui o pleito de 2 municípios. Mas eu tenho uma preocupação quanto à forma e o rito pelos quais o deputado traz a matéria, porque ele está alterando a lei 2407 de 1995, que, na verdade, transfere áreas de um município, áreas territoriais. Vai lá, deputado. Transfere áreas territoriais de um município para o outro. E aqui no estado do Rio de Janeiro, na nossa legislação, nós temos a lei complementar número 59 de 90, que prevê em seu artigo 23 o seguinte disposto: o desmembramento e transferência de áreas, território ou distrito de um para o outro município, além da consulta plebiscitária prevista nesta lei, dependerá sempre de aprovação das câmaras municipais interessadas, através de resolução aprovada, no mínimo, por maioria absoluta. Então, eu entendo que o deputado Fred Pacheco está atendendo um pleito dos 2 prefeitos. Eu consultei, vi que tanto o prefeito Fábio do Pastel de São Pedro da Aldeia como o prefeito de Iguaba assinaram um ofício conjunto, mas a minha preocupação, deputado Fred, aproveitando que Vossa Excelência também é membro da comissão, é que depois esse procedimento legislativo seja questionado, né? Não tem problema nenhum em aprovar, né? Acho mérito, só fico em dúvida sobre... Na verdade, eu respeito muito, inclusive a gente pensou nessa tese, né? Mas a questão é uma: a gente está alterando uma lei, e pela lei inicial ela cria o município de Iguaba Grande e traz as linhas geodésicas daquele momento. E a gente entende que eu não posso fazer uma alteração de lei complementar, uma PLC, só posso fazer alteração de uma lei através de um PL. E atendendo, de fato, uma demanda dos 2 municípios, achamos que era um caminho possível para atender essa demanda. Por isso, fizemos toda a técnica, evidentemente conversando com os 2 municípios, botando toda a capacidade técnica de ambos nesta discussão, e levamos a cabo esse processo que anteriormente, inclusive, já havia sido tentado, mas houve um erro, inclusive, no projeto anterior, que foi corrigido a partir desse nosso pleito. Por isso que eu mantive esse projeto de lei na mesma toada. Uma parte bem rápida, presidente. Cumprimentar as deputadas Élica Takimoto e Sara Ponce. Deputado Carlos Mink. Não, bem rápido. Eu entendi as questões levantadas pelo deputado Cozzolino e também o argumento do deputado Fred Pacheco, autor. Eu pergunto para os 2 o seguinte: há algum óbice da gente aprovar a lei e fazer ou não menção que os passos seguintes para cumprir o que dispõe a lei complementar tal, que seria essa aprovação nas câmaras de vereadores? Ou seja, eu não vejo, deputado Cozzolino, deputado Fred, que seria um impedimento absoluto. A gente podia dizer, seguindo-se
o que dispõe a lei complementar número tal, ou seja, indicando que as câmaras de vereadores deverão aprovar isso posteriormente. O que vocês acham? Eu concordo. Até um detalhe importante que a gente não está fazendo uma alteração de limite dos municípios. É uma questão de ordem técnica, inclusive, né, que adequa o diploma legal, que são as reais condições geográficas e territoriais das áreas. Então, há um contexto técnico que foi corrigido, e é isso que está sendo feito. Inclusive, a gente colocou isso está no parecer do relator. Os detalhes, quem quiser acompanhar. Se não tem transferência territorial, acho que não precisa incluir o dispositivo da lei complementar. Eu aprovaria da forma que está. Porque, exatamente. se for um caso de uma eventual contestação, acho que não. A forma acho que está correto. Deputado Luiz Paulo. Eu tenho aqui algumas divergências. Eu, por acaso, participei do projeto de emancipação de Guaba Grande. Uma grande mobilização para que isso viesse a ocorrer. E já tivemos aqui no História da Assembleia um projeto do deputado Albertassi, que dizia respeito a uma demanda entre Volta Redonda e, acho que foi Barra Mansa, né? Barra do Piraí. Bom, e depois, antes teve um do Paulo Ramos de Tamoios, que são sempre temas ou de emancipação ou temas de confrontações. A primeira questão que eu coloco, presidente, é uma questão técnica. Quem nos atesta que a linha poligonal que está lançada em coordenadas UTM está certo? Não tem ninguém atestando. Anteriormente, quem poderia fazer isso era o CEPERJ. Então, ter a oitiva de um órgão que possa testar, porque a gente não, como é que a gente calcula se essas coordenadas do TM estão certo ou não? O TM, deputado Mink, é Universal Transverso de Mercator. É um sistema de projeção cartográfica. Então, essa é a primeira coisa. No texto, quando ele faz o ofício, o deputado Fred Pacheco, ele diz que após diversas tratativas e ouvidas todas as partes interessadas. Ele não cita que as partes interessadas são as câmaras. Ele devia citar que partes interessadas foram essas. Os dois prefeitos, óbvio, né, mas os seus órgãos parlamentares. E não sei se isso está livre também daquele dispositivo do plebiscito. Mas essas duas segundas questões, evidentemente, são hipóteses que a gente está levantando. Mas me preocupa, o que eu vou dizer aqui no meu voto, eu já fiz isso com o deputado Carlos Mink. O Carlos Mink, diversas vezes, já apresentou poligonal, mas não tem ninguém atestando que ela é verdadeira. Acho que na época do Mink foi o INEA, se eu não me engano, que era a unidade de conservação, era isso mesmo. Então, senhor presidente, que pelo menos, o CEPERJ, se é que ainda tem capacidade para isso, ateste que essas coordenadas estão corretas. Porque, pelo que eu sei, o deputado Fred Pacheco é um deputado muito forte em coordenadas sociais, não em coordenada UTM. Então, essa é a ponderação que eu faço. Deputado Fred. Eu penso que esse estudo, ele, inclusive, já foi feito em outro momento, num projeto anterior. No projeto anterior. E foi validado pela CEPERJ, inclusive, na ocasião. O projeto era do Bruno Dauaire, o deputado então Bruno Dauaire, e o relator era o deputado, na época, o deputado Serginho. E aí houve uma nova discussão entre os prefeitos para que pudesse ser feita uma retificação específica de ordem técnica, e o projeto foi representado.
aí o Fabinho, o prefeito então de Iguaba, me procurou junto com o prefeito, com outro prefeito em questão, para a gente poder discutir e apresentar esse processo. Eu acho, de fato, que levantar novamente esse estudo que já foi referendado pela CEPERJ, nós vamos ter uma perda de tempo e vai atrapalhar consideravelmente as questões que hoje são e depende de uma velocidade para fazer com que São Pedro e Iguaba delimitem as suas questões de forma mais prática. Então, eu, de fato, com toda a vênia, respeitando a Vossa Excelência, eu acho que já ultrapassamos esse ponto, e os dois prefeitos, que hoje são os maiores interessados, apresentaram o projeto à Assembleia Legislativa, que tem foro e tem prerrogativa para poder avançar com o tema. Então, eu acho que a gente precisa tentar passar esse obstáculo agora e ir a plenário para poder suprimir, tentar, de fato, ajudar a Iguaba Grande a caminhar. Presidente, Deputado Luiz Paulo. a hipótese da celeridade, muitas vezes, diante de um erro, ela é perda de tempo. Mas eu estou aqui... Não tem erro. Um eventual erro de coordenada, até porque ele está dizendo que no anterior houve. Então, isto não vai entrar na pauta dessa semana, porque já está feita. Se for entrar na pauta, vai ser da semana que vem. O deputado Fred Pacheco liga lá para a CEPERJ e pede, se eles verificaram o anterior, se isso está correto. Porque se estiver correto, está vencido o problema. Se não estiver correto, eu vou emendar para que isso aconteça. Entendeu, Fábio? Aí não se perde tempo. De qualquer forma, a gente pode mandar um ofício da CCJ pedindo a verificação. E o projeto vai à pauta, só vai à pauta semana que vem. Um telefone teu, você perde ver isso em 24 horas. Teu telefonema então vamos, quase uma ordem. Vamos aprovar o... Isso. Até porque o relatório é pela constitucionalidade mesmo, a gente está valendo forma. Pode haver um erro, um zelo nosso, mas aí fica o ofício, a gente aprova e fica a responsabilidade nossa de encaminhar o ofício pedindo a máxima celeridade para que venha a resposta, e conforme for, a gente emenda em plenário fazendo as adequações necessárias. Perfeito. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrado o deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, quero dizer que este assunto, eu estava numa reunião há uns 30 dias ou mais atrás com o presidente Barcelar lá na região dos Lagos, e os prefeitos Fabinho e o Carlos Fábio, que é o prefeito de São Pedro, eles estavam realmente, cobraram o presidente para que fizesse essa retificação, essa correção dos limites, porque, por exemplo, São Pedro está pagando escola, pagando posto de saúde em área que hoje pertence a Iguaba, e vice-versa. Eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer, doutor. Eu estou entendendo, doutor Luiz Paulo, que o senhor quer dizer que quer ter a certeza para que não haja maiores conflitos e maiores problemas. Mas isso é uma questão que eu vi os dois prefeitos conversando com o presidente para que desse agilidade a isso. Mas, obviamente, precaução é importante em fazer um ofício para o ITERJ, para que o ITERJ certifique essas coordenadas. CEPERJ. E, enquanto isso, o projeto segue. Ele pede pauta para outra semana. ITERJ é só regularização fundiária e obra de praça também, que eles são muito bons nisso. Campinho de futebol, pelo obra que o de deputado praça. Chico Machado Na véspera explicou, da eleição, eles são muito bons. Existe transferência de área. Né? Mas veja só, a minha dúvida é assim, se você erra uma coordenada, em vez de você melhorar, tu piora tudo verdade. De novo. Então é importante esse ofício. Então pedir à secretaria aí da CCJ que providencie o ofício junto ao CEPERJ. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta, projeto de lei 6028 de 25, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo da lei 1396 de 8 de dezembro de 88, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, incluído pela lei 5.467 de 8 de junho de 2009 e da outras providências. O projeto está em pauta de plenário. No entanto, não vai dar tempo de publicar o que a gente aprovar aqui, mas seguindo a lógica das outras mensagens e face ao que a gente já discutiu, inclusive com a presença do secretário da Polícia Militar na última sessão, eu vou ler o parecer e, de pro forma, aprovarmos, e quando for a plenário hoje à tarde, vai ficar pendendo de parecer da CCJ e a gente simplesmente informa que já foi discutido anteriormente aqui. Então, o parecer é pela legalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir... Depois a gente vai emendar e vai voltar. Vai emendar, vai voltar, vai receber algumas emendas, inclusive minhas. Depois não, daqui a um pouquinho, hoje. Daqui a pouco. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 3 da pauta, projeto de lei 6366 de 25, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de resíduos sólidos por navios, embarcações, plataformas e outros assemelhados que atracarem ou fundearem na área portuária de porto organizado ou de controle do litoral do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Knoploch. Não, eu só estava... Eu acho o projeto bom. Eu só estava querendo sugerir, se o deputado Knoploch, autor, concordasse também, apenas acrescentar no artigo 1º, em consonância com as resoluções da ANTAC, porque a ANTAC tem várias resoluções sobre isso. E, claro, a gente não deve mencionar, porque elas estão sempre mudando, uma altera a outra. Mas, para não dizer que a gente está legislando sobre algo que tem também uma mão federal e tem uma agência reguladora, eu acrescentaria apenas, ao final do artigo 1º do caput, em consonância com as resoluções da ANTAC. Apenas isso. Não vejo que isso vai prejudicar se o Knoploch estiver de acordo. Mas se for o caso da gente endurecer as regras, o que a gente não pode fazer contrariando uma norma federal, ainda que na forma de resolução, é flexibilizar ou diminuir, mitigar. Mas se for o caso de endurecer um regramento que já está disposto na legislação federal, não vejo problema da gente fazer em âmbito estadual. Sim, bom, mas só para complementar, em consonância não significa repetir, significa não contrariar. A gente não pode dispor sobre algo exatamente o contrário do que diz a resolução. A gente pode, eu concordo com Vossa Excelência, para as leis ambientais. Tem uma lei federal. Eu posso fazer uma estadual que seja um pouco mais rigorosa. Eu não posso dizer que é o contrário do que diz a outra. Em consonância não quer dizer que repete ipsis literis. Em consonância significa que não confronta frontalmente. Não, mas se não concordar também não vou bater martelo. Não, mas Vossa Excelência, é boa observação. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu também tenho aqui 2 emendas. E uma na mesma linha do deputado Carlos Mink, mas é a do parágrafo 4º do artigo 1º, acrescentando esse parágrafo 4º, que fala da ANTAC, fala do IBAMA, né, que são normas federais expedidas também pela Autoridade Marítima. Eu acho que, para ganhar velocidade, na mesma linha do deputado Fred Pacheco, a gente aprova pela constitucionalidade e emenda em plenário. Pode ser, deputado Mink? O relator tem mais tempo de... Pode. Perfeito. Até porque virão outras emendas em plenário de outros deputados. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Presidente. Pois não, deputada Élica Takimoto. Perdão. O dia hoje está complicado, estou difícil aqui me concentrar, dado tantas imagens que nós estamos vendo, mas, analisando aqui, existe uma lei, presidente, número 8525, de 2019, e essa lei acrescenta parágrafo único ao artigo 4º de outra lei, que é a Lei 4191, de 2003, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e da outras providências. Essa última da autoria do deputado Jorge Felipe Neto. E no artigo 1º está falando que o artigo 4º dessa Lei 4191, de 30 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, e a redação é a seguinte: as marinas e estaleiros localizados na orla das lagoas, baias e oceanos do Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas a dar destinação final
em conformidade com os critérios fixados pelo órgão ambiental competente do Estado do Rio de Janeiro, aos resíduos sólidos de sua responsabilidade, em especial as carcaças de embarcações, sob pena de sanções previstas nos artigos 18 e 19 dessa lei, sem prejuízo das sanções das leis ambientais vigentes. Então, creio que seria uma possível prejudicabilidade pelo que eu citei aqui agora. Presidente. Registrar a presença do deputado Átila Nunes. A presença do deputado Átila Nunes, junto com Carlos Mink e Luiz Paulo, na sessão da CCJ, é no mínimo para intimidar os demais colegas, porque a gente não pode discutir nada que não foi discutido anteriormente por Vossas Excelências no Estado do Rio de Janeiro, num passado não tão recente assim. Então, seja muito bem-vindo. O deputado Muito nos honra. Deputado Átila... E deputado Átila Nunes, quando chega, vem acompanhado do seu Omulu. Então, maior responsabilidade. Deputado Knoploch. Presidente, o projeto do deputado Jorge Felipe Neto, ele versa sobre marinas, estaleiros e só-sobrados. O que é só-sobrados? São embarcações que estão abandonadas pela Bahia e pelo mar. Enfim, são duas proposições distintas. São distintas, deputada Érica. A gente vivenciou essa discussão por ocasião da CPI das embarcações. Tá. São aspectos distintos, realmente. Tem um quê de proximidade entre os projetos, mas, na prática, são distintos, realmente, dois problemas que o Rio de Janeiro enfrenta. Um que está sendo tratado pelo deputado Knoploch e o outro que foi abordado pelo deputado Jorge Felipe. Tem a moça. Então, eu considero também que sejam distintos, porque são regramentos para locais diversos. Ok. Alguém mais quer fazer a palavra? Eu posso voltar? Deputado Mink. Não, é o seguinte, já agora que a deputada Érica levantou isso, eu estou vendo, deputado Knoploch, eu também acho que é diferente. Esse é o projeto do Jorge Felipe, né? Agora, eu estava vendo aqui, no parágrafo 1º, Vossa Excelência podia mencionar também a Lei Estadual de Infrações Administrativas, que é a lei estadual que faz o rebatimento da Lei Federal de Crimes Ambientais. Se não me engano, Luiz Paulo, é uma lei do ano 2000. É uma lei do ano 2000, André Correia, depois eu virei coautor, eu fui relator, que tem todas as sanções administrativas. A gente não pode tratar como crime, isso é lei federal. Então tem uma lei estadual... Posso dar uma sugestão? A gente ficou aqui já incumbido de fazer essa menção à agência, por ocasião da ida do projeto ao plenário. E aí, nesse momento, a gente apresentar as emendas também fazendo menção a outras legislações estaduais que diz respeito ao resíduo sólido. A gente aprova pela constitucionalidade e nas emendas a gente ajusta o texto. Tá bom, eu concordo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 5 da pauta. 4, desculpa. 4 da pauta. Projeto de lei complementar número 43 de 2025, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que institui a taxa estadual para embarcações comerciais e de passeio que utilizem portos, baías e litoral do Estado do Rio de Janeiro, destinando recursos para a gestão, fiscalização, prevenção de acidentes e proteção ambiental do espaço marítimo e fluvial. Parecer pela constitucionalidade em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Cozzolino, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, já existe em tramitação na Casa o projeto de lei 2042 de 2016, que institui a mesma taxa de fiscalização, mas em relação à atividade de fundeio apenas na Baía de Guanabara, e dá outras providências. Mas se nós formos seguir o que é feito aqui em relação ao Estatuto de Concurso Público, Estatuto de Proteção de Animais... Me permite uma parte? O que a gente tem feito aqui de a forma habitual na CCJ é quando tem um projeto tramitando que visa consolidar um conjunto de legislações mais amplo, no caso dos estatutos propriamente dito. Mas quando é uma lei que visa ampliar um regramento específico, a gente tem avançado. Mas quando, de fato, claro, a gente está consolidando um conjunto de legislações em torno de um tema, aí a gente não é que prejudica. A gente tem, inclusive, deixado a tramitação
parada, enquanto o outro projeto mais amplo avança para depois consolidar tudo num só, mas não em detrimento das demais, entendeu? Só Tá, tudo bem. a correção do que a gente tem feito. E superada a anexação, no meu entendimento, esse projeto, com todo respeito à iniciativa do autor, né, ele padece de inconstitucionalidade, porque fere o artigo 22, inciso 10 da Constituição Federal, que atribui à União competência privativa para legislar sobre o regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Em similar sentido, o artigo 21, inciso 12, a linha F da Constituição Federal, define ser competência privativa da União a exploração diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Enfim, o Supremo Tribunal Federal julgando numa DPF, a DPF 316, de relatoria do ministro Marco Aurélio, julgamento de 2014, legislação municipal de Santos, estado de São Paulo, que também instituía a taxa a tais atividades, decidiu pela inconstitucionalidade dessa medida. A DPF 316 de 2014. Então, eu entendo que aqui nós temos uma inconstitucionalidade insuperável. Além disso, senhor presidente, a instituição de uma taxa, que é uma espécie tributária de natureza vinculada, porque existe a natureza de natureza contraprestacional, exige nos termos do artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e artigo 77 do Código Tributário Nacional, a existência de uma atividade estatal específica e divisível de poder de polícia e prestação de serviço público, efetivamente prestada ou, ao menos, posta à disposição do contribuinte. E, nesse caso, em análise, essa suposta potencial TGPN não se vincula a uma atuação concreta do Estado do Rio de Janeiro, mas sim seria algo relacionado à União. Não é nada dirigido a cada embarcação individualmente considerada ou potencialmente considerada. A gestão, fiscalização e proteção ambiental do espaço marítimo e fluvial são atividades gerais, difusas, de competência federal, exercidas primordialmente pela Marinha do Brasil. Desse modo, o Rio de Janeiro não detém poder de polícia sobre a navegação marítima ou portuária, inexistindo o requisito de especificidade e de visibilidade exigido para a cobrança da taxa. A tentativa de instituir o tributo sobre a atividade de competência federal, ao meu ver, configura invasão de competência e cria um encargo indevido sobre os agentes econômicos já sujeitos à regulação e fiscalização de agentes federais. Diferente, deputado Quinoploc, do entendimento, por exemplo, que nós tivemos aqui no item 3, também projeto de autoria de Vossa Excelência, no qual eu entendi que seria uma medida de direito ambiental marítimo e não de direito marítimo ambiental. Por isso, prestigiamos aqui a competência legislativa do Parlamento Estadual. Então, presidente, eu entendo que, superada a anexação, o projeto ele padece de vício de inconstitucionalidade. Senhor presidente. Eu vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, mas só fazer uma menção, porque, como sou o relator da matéria, primeiro parabenizar o deputado Cozzolino, como sempre, pelo brilhantismo dos argumentos e o que mostra a qualidade da discussão no âmbito da CCJ. Como a gente está falando especificamente a forma, eu tenho aqui o dever de cautela de primeiro explicar porque o projeto veio à pauta, tal qual inúmeros outros deputados fazem habitualmente no plenário, de pedir que a gente inclua projetos em pauta na CCJ para que ele possa avançar na sua tramitação. De igual sorte fez o deputado Quinoploc com um conjunto de medidas e proposições legislativas no sentido de legislar sobre a atividade que envolve, não a atividade portuária propriamente dito, mas conjunto de iniciativas que envolve o entorno da atividade portuária. Obviamente que assiste razão o deputado Cozzolino quando faz menção ao artigo 22 da Constituição Federal, que estabelece os limites de atuação na União Federal na legislação da atividade portuária propriamente dita. Obviamente que levei em consideração na hora do parecer essa questão, mas fiz aqui uma
um fortalecimento da capacidade legislativa estadual no que diz respeito ao meio ambiente. Eu tenho defendido aqui inúmeras vezes na CCJ, sobretudo quando são projetos de minha relatoria, a nossa capacidade de legislar, ainda que de forma concorrente, sobre temas como trânsito, meio ambiente, defesa do consumidor, que muitas vezes nos é impedido ou cerceado por conta, inclusive, de decisões dos tribunais superiores. Eu faço também aqui o exercício de defender uma tese de que, se a gente não continuar alimentando, inclusive, a discussão nos órgãos, nos tribunais superiores, a gente nunca vai conseguir mudar uma opinião e vai continuar tendo cerceado a capacidade legislativa do legislador estadual. Entendo perfeitamente a distinção quando Vossa Excelência menciona direito marítimo ambiental ou direito ambiental marítimo, mas continuo considerando que não pretende o projeto legislar sobre a atividade portuária, mas sim sobre uma atividade que, embora não muitas vezes visível claramente, é uma atividade constante do poder público estadual, que é a vigilância e o controle ambiental, sobretudo num estado que é agraciado por Deus com uma costa e que tem exploração habitual de petróleo, por exemplo, e outras atividades que muitas vezes nos causam risco ambiental. Então, é fundamental que a gente possa seguir, e aí por isso que eu não levei em consideração essa inconstitucionalidade, que a gente possa seguir com o projeto para que tenha capacidade o legislador estadual de legislar sobre o meio ambiente, embora eu nem tenha analisado ainda o mérito propriamente dito, e sou, numa primeira análise, contrário à instituição de taxa, o encarecimento do custo do Rio de Janeiro, que pode, não fiz esse juízo de valor, mas pode encarecer, inclusive, a nossa atividade comercial. Presidente Amorim, Vossa Excelência me pediu uma parte, Vossa Excelência. Só breve, para a gente não roubar aqui a palavra do Paulo. O segundo argumento que o deputado Cozzolino Só cumprimentar aqui o deputado Volney Rocha, sempre presente conosco. Uma honra receber Vossa Excelência, deputado. Não, é que o deputado Cozzolino também apresentou uma argumentação sobre uma taxa exige a contrapartida da prestação de um serviço específico individualizado. Em relação a esse ponto, Vossa Excelência contra-argumenta? Porque o serviço ele é silencioso. A vigilância ambiental e o controle ambiental, ou a prevenção de eventuais danos ambientais, ela é assim, habitual. A gente não, é algo silencioso que está acontecendo nesse momento, que custa ao Estado do Rio de Janeiro, seja do ponto de vista da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das autoridades do INEA, que estão lá operando muitas vezes nessas regiões, e a gente não está vendo. Me parece que o intuito do deputado Knoploch é otimizar esse tipo de prestação. Mas Vossa Excelência não consegue uma Lógico, parte, todos. Mas, no caso da taxa, até uma questão constitucional, ela precisa ser individualizada, ela precisa ser proporcionalizada, até quando ela é referente a uma atividade de polícia, até quando ela é potencialmente prestada na fiscalização. E do jeito que está aqui, no meu entendimento, ela vira imposto, porque não tem como individualizar. Mas a individualização está feita. As embarcações que... Não é esse o intuito do projeto? Cada embarcação recolhe a taxa. Me parece a mesma lógica da taxa de iluminação, que eu sou contrário também, mas que a gente não consegue observar uma atividade, mas a gente sabe que está iluminado, às vezes precariamente. Que não é taxa, é contribuição, né? Mas é aprovado como taxa em muitos lugares. E eu também concordo, que sob o ponto de vista tributário, de forma equivocada. Deputado Luiz Paulo, desculpa. Depois, na sequência, deputado Knoploch. Presidente, estou pedindo vista. Por quê? Com a permissão do deputado Chico Machado, em 2023, o Parlamento Fluminense aprovou e foi sancionado pelo governador a Lei 10.254 de 23, que é a taxa de fiscalização pela exploração de petróleo e gás, de minha autoria. E a contrapartida a essa taxa é a fiscalização que cabe à Secretaria de Fazenda no ICMS das operações e a contrapartida da fiscalização ambiental em relação à exploração e transporte em si, né, na exploração do petróleo. E tivemos que enfrentar muitas contradições para aprovar esse projeto, porque só o Chico me derrotou umas 4 vezes em plenário. Na 5ª vez eu o convenci. Não, convenceu não.
O senhor ganhou. O senhor tratorou, foi diferente. Eu não aguentei, mas obrigado, senhor. Ganhou pela insistência. Água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. O senhor furou a pedra. E o título desse projeto, Agora que a pedra é magra, então, né? como Fura mais aqui está colocado, tem superposição. Porque gestão, fiscalização, prevenção de acidentes e proteção ambiental do espaço marítimo e fluvial. Por via de consequência, está superpondo com uma taxa já existente. Então, a gente precisa escoimar essa superposição. Quanto... Ué, escoimar, retirar, não. Assim, mostra uma certa erudição. Tá. Bom, dito isso, a exploração de petróleo se dá a partir das costas do estado do Rio de Janeiro, no mar de 200 milhas. O subsolo é da União, mas a exploração ROIT-PR vem para os estados e a fiscalização se superpõe entre IBAMA, do ponto de vista ambiental, e INEA. Por via de consequência, nós podemos legislar. Naquela oportunidade, tivemos, para criar essa nova taxa, que suprimir uma outra taxa existente, porque não há hipótese de poder haver bitributação, né, mesmo em taxa. Eu acho que o conceito da proposta é salutar, mas, ao mesmo tempo, não tem que ficar muito claro que essa não é uma taxa de gestão naval, é uma taxa de fiscalização, né, exatamente sobre todas as atividades marítimas que são exercidas, não só na nossa área portuária, mas na nossa faixa de 200 milhas. Até porque, deputado Amorim há de se lembrar que, na legislatura passada, se fundiu em Itaguaí uma embarcação para gerar energia. E, evidentemente, que aquilo traz prejuízos ambientais. E depois saiu tantos os problemas que foram criados. Então, senhor presidente, eu prestei atenção a toda a locução do deputado constitucionalista Vinícius Cozzolino, mas eu queria pedir vista para ver se eu consigo vencer esses obstáculos. Ok, senhor presidente? Fechado. Vista concedida ao deputado Luiz Paulo. Presidente. Deputado Átila Nunes, Vossa Excelência quer Presidente. pedir antecipação de pauta aqui? Vossa Excelência está para discutir algum projeto específico? Não, eu só vim acompanhar o meu projeto aqui hoje, que o Luiz Paulo relatou. Se Vossa Excelência quiser, a gente pode fazer uma inversão da ordem, aproveitando a presença, para não travar Vossa Excelência aqui até uma hora. Qual é o item da pauta? É o 40. Então eu vou... Presidente. Deputado Quiloploc. Eu só queria rapidamente, a vista já foi concedida, mas só trazer à baila aqui uma questão. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem um problema que vai estourar, se não é que já estourou. Nós estamos falando, em específico, dos só-sobrados, em especial na Baía de Guanabara. Existe um gap, um vácuo ali, de competência da retirada dessas embarcações. Por quê? A Capitania dos Portos, ela alega que a competência dela é tão exclusivamente só fazer a gestão do tráfego na Baía de Guanabara. E caberia ao governo do Estado essa fiscalização das embarcações. O que acontece hoje, num levantamento da Casa Civil, se o Estado fosse retirar todas as embarcações que estão na Bahia, inclusive atrapalhando o fomento de novos estaleiros, atrapalhando a navegabilidade e a própria poluição, seria um custo de mais de 200 milhões de reais.
Por quê? A gente tem embarcações simples, de madeira, mas tem outras que têm óleo dentro dela, que são embarcações que só em você mexer você pode ter uma contaminação absurda na Baía de Guanabara, e é preciso recurso. De igual forma, por incrível que pareça, presidente, a gente não tem nenhum centro de operação de desastres para a Baía de Guanabara. Se hoje tiver um desastre na Baía de Guanabara, seja de qualquer empresa, de qualquer situação, ninguém sabe como fazer uma gestão de crise daquilo, porque você não tem um centro de operações da Bahia. Então, esse projeto foi até em conjunto à Casa Civil, para a gente buscar ter recursos, porque, vejam, as embarcações entram hoje no Rio de Janeiro, elas chegam com resíduos sólidos e não descartam, muitas vezes jogam isso no mar, resíduos líquidos também jogam no mar. Elas ficam, muitas vezes, acabam não atracando nos portos, ficam ali ancoradas na Bahia e até ao mar, contaminando. E o Rio de Janeiro não tem nenhum reparo ambiental com relação a isso, zero. Hoje, se a gente for a uma praia, Copacabana, e tiver algum óleo, algum tipo de resíduo naquele local, a gente vai achar até que é Águas do Rio, que é a responsável. E muitas vezes são as embarcações. Então, fugindo aqui da questão forma, esse é um problema que a LERJ vai ter que enfrentar, porque o Estado não tem dinheiro para resolver isso. E cada vez mais estão aparecendo só sobrados, cada vez mais está tendo mais problema. Daqui a pouco isso vai ser uma questão de navegabilidade na Bahia e em outras regiões do Rio de Janeiro, e a gente não vai ter recursos para poder resolver esse problema. Queria fazer esse adendo. Está feito o adendo. Passo, então, referido ao deputado Luiz Paulo. Eu pedi vista, presidente, porque, em parte, o deputado Knoploch tem razão. Porque as embarcações sobradas, elas precisam de irem rebocadas, se for possível, irem para os estaleiros para serem desmanteladas. Tem até um projeto de lei da deputada Célia sobre isso, porque essa é a crise que a própria Petrobras já está tendo com as suas plataformas, né? A política de desmantelamento. Então, é necessário que a gente tente dar constitucionalidade à matéria, exatamente porque ela tem mérito. E a minha tentativa é exatamente essa. Além da poluição visual, aquele desastre que é a Baía de Guanabara. E fora de esconderijo de narcotraficantes. Exatamente. Também. Bem, então, deferida aqui a inversão da pauta, o projeto com vista ao gabinete do deputado Luiz Paulo, está deferida a inversão da pauta para anunciar o item 40, projeto de lei 6076 de 2025, de autoria do deputado Átila Nunes, que reconhece o casamento religioso celebrado nos ritos da Umbanda e do Candomblé e dá outras providências. Para aparecer, deputado Luiz Paulo, relator. Senhor presidente, por acaso ou não, eu sou relator desse projeto com bastante felicidade, né? Porque todos nós escolhemos, função do nosso credo, onde nós vamos casar da forma religiosa. É comum na Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, você fazer o casamento religioso junto com o civil. Às vezes, quando você faz a cerimônia em casa, você faz no civil e faz uma cerimônia em casa, né? Mas faz no civil primeiro, porque não pode fazer junto. Ora, então, a proposta do deputado Átila Nunes é exatamente não ter discriminação para religião nenhuma. Porque quem casa na Umbanda e no Candomblé também tem direito de associar esse casamento na forma civil também. Então, senhor presidente, eu não tenho dúvida nenhuma que não se fere nenhum dispositivo constitucional, ao contrário, o reconhecimento social, cultural e religioso dos casamentos encontra um fundamento nos artigos 23, incisos 5 e 6
e artigo 24(9) da Constituição Federal, né? E fiz pequenas emendas corretivas, então meu parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, para discutir, deputado Átila Nunes, quer fazer uso da palavra? Não, é uma questão... A minha defesa, evidentemente, de termos os casamentos com efeito civil na Umbanda e no Candomblé, nas religiões, né, de matriz africana, é apenas uma questão de tratamento equânime com as demais religiões. Mais nada do que isso, não é nenhum privilégio, absolutamente nenhum. Mas é uma questão de justiça, tanto com a Umbanda quanto o Candomblé, os seus dirigentes poderem legalmente, tudo direitinho, cumprindo a lei, terem a permissão de que aquele casamento religioso tenha efeito civil, registrado em cartório, evidentemente, mas é uma questão de justiça. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, Obrigado, né, pela generosidade de ter antecipado ao senhor e a todos os membros da comissão. Sempre uma honra tê-lo conosco. Uma dúvida. Deputado Fred. Deputado Átila, primeiro eu queria saudar a sua iniciativa. Isso é importantíssimo. Eu estou com uma dúvida, na verdade. E aí uma pergunta, eu não li o teor do projeto, mas não deveria ser o contrário, que é o civil ser proclamado dentro da cerimônia religiosa na Umbanda? Porque, veja, no católico é assim que se faz. Por exemplo, celebra-se um casamento religioso católico dentro da igreja e lá se faz o casamento civil. Entende? Porque aqui reconhece o casamento religioso celebrado. Eu acredito que seja reconhecido, porque dentro da fé do Candomblé e da Umbanda, ele será reconhecido como um casamento religioso dentro da sua fé. Eu queria só entender se essa é a preocupação, que o civil seja feito dentro das cerimônias específicas. É isso. O projeto de lei, deputado, cita toda a legislação pertinente ao casamento civil. Veja, Vossa Excelência, imagine que eu fosse amaziado, não tem nada a ver com religião, e chegasse no cartório, quero me casar no civil que eu sou amaziado, sem problema nenhum. Sim. Ora, por via de consequência, se você casou numa instituição religiosa, você também pode chegar no cartório e regularizar a sua situação. E vice-versa. E vice-versa. Então, a própria legislação, o próprio projeto remete às leis federais. Artigo 1515 do Código Civil, artigo 70 a 75 da Lei 6.015 de 73 e... Deputado, assim, agora eu já tirei a dúvida, está aqui no artigo, eu estou lendo agora o artigo 3º, é que lendo a ementa, ele dá outra interpretação. Mas no artigo diz, o casamento religioso celebrado nos termos dos ritos da Umbanda ou do Candomblé será convertido em casamento civil nos termos do artigo 1515 da Lei 10.406. O artigo 3º responde à minha pergunta, ou seja, ele seja também reconhecido para o seu rito civil, que é isso que na prática vai acontecer, assim como acontece, por exemplo, nas igrejas evangélicas ou católicas, onde se celebra o casamento religioso, que tem a sua função específica, e ali também se aproveita um momento para se configurar também o contrato de união civil, que é isso que está acontecendo. Agora, a minha preocupação foi porque, lendo a ementa, me parecia que ele precisaria ser reconhecido pela própria religião, porque reconhece o casamento religioso celebrado nos ritos da Umbanda. Para mim, na minha cabeça, deveria estar também na ementa, talvez um pouco melhor definido, reconhece o casamento religioso para fins civis também, entende? Como está já no corpo do projeto. Mas aí é uma questão de detalhe, o artigo 3º responde à minha pergunta e também atende aquilo que talvez seja o grande objeto do projeto de lei do deputado Átila. Deputado Fred Pacheco, eu já fui a 2. O Tribunal de Justiça tem uma cooperação comunitária quando ele faz casamentos coletivos. Eu já fui lá no Miécimo, em Campo Grande.
devia ter uns 50, 60 casais, das mais diversas denominações, que já com filhos, etc., mas nunca tinham casado na forma civil. E o próprio Tribunal de Contas, né, de Justiça, pede a entrada papelada, etc., e lá homologa todas aquelas uniões. E é uma festa, ao mesmo tempo que é cívica, comunitária e muito bonita. Ô, deputado Luiz Paulo, me permite uma parte da sua fala. Eu tive a oportunidade de ser secretário de assistência social na Baixada Fluminense, na cidade de Nilópolis. E ali realizei alguns atos da secretaria, a gente realizou alguns casamentos comunitários. E aí eu vivenciei umas cenas curiosas, porque a prefeitura convidava alguns celebrantes de diferentes religiões, e aí não era incomum os casais irem lá pedir a bênção para os vários celebrantes que tinham. Então, exercendo a fé nas diferentes matizes religiosas, entendeu? O casal percorria ali, ia no Pai de Santo, ia no pastor, no padre, e saía ali abençoado. Bênção é sempre bênção. É sempre bem-vinda, né? Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizar o deputado Átila Nunes pela iniciativa. Obrigado. E pela presença. Muito obrigado pela generosidade. E sejam parabéns. todos os membros da Comissão de Justiça, meu irmão de fé, Luiz Paulo, sejam todos credores da minha mais genuína gratidão. Muito obrigado, Não, Fred. muito obrigado, não. Você Agora a saudação. A Totô. Tá bom. Axé para todos. Vamos ao 5 da pauta. Projeto de Lei 3053 de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre vedações a práticas abusivas quando da celebração do contrato de seguro para produtos vendidos em lojas físicas ou virtuais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 6 da pauta, projeto de lei 3560 de 24, de autoria da deputada Dani Balbi, que dispõe sobre a inclusão do nome social dos consumidores nas comunicações realizadas pelas concessionárias estaduais de água, luz e gás encanado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 7 da pauta, projeto de lei número 4171 de 24, de autoria do deputado Giovanni Ratinho. Altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Pensionista. Parecer pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Bloco de projetos de relatoria do deputado Chico Machado. É o 8 da pauta, projeto de lei 6251 de 25, de autoria do deputado Alexandre Quinoploc, que declara como área de proteção ambiental APA dos Flamboyãs, da Península e da outras providências. Para parecer, deputado Chico Machado. Parecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, eu, saudando aqui a preocupação do deputado Quinoploc com a questão ambiental, ainda mais nessa área. Quer tomar o seu lugar, o deputado Quinoploc. Não, mas não é isso. A minha preocupação é outra. Qualquer dia ele vem para plenário de colete. Ontem ele estava de colete, a prova de balas, mas ele pode vir com um desse bonito igual de Vossa Excelência aí. Na questão é a seguinte, se Vossa Excelência e o deputado Quinoploc permitirem, eu ia pedir vista só por um detalhe, que é o seguinte, é uma área relativamente pequena. Normalmente, os parques e as APAs estaduais têm uma dimensão muito maior, né? E essa área aqui, pelo que eu estou vendo, seria algo de uma dimensão mais municipal, que é dentro de um determinado contexto aqui da península, é uma área relativamente pequena, né? Eu fui 2 vezes secretário estadual do Ambiente. Quando havia áreas pequenas assim, a gente propunha, fazia às vezes até em conjunto, mas propunha a prefeitura criar, porque imagina o Estado, que tem um Parque dos Três Picos de 66 mil hectares, o Parque do Cunhambebe, que nós criamos também na área de Mangaratiba, 40 e tal mil hectares. Isso aqui deve ter, no máximo, não sei se está dito aqui, 5 mil metros, deve ter, sei lá,
no máximo 100 hectares. A dimensão é municipal. Mas faz, se não me engano, faz efeito também na região lagunar da Barra da Tijuca. Não, não há dúvida, não há dúvida. A minha preocupação é pela gestão e pela dimensão. Imagina, deputado Amorim, deputado Knoploch, o Estado tendo que gerir grandes parques e grandes APAs. Se ele for gerir APAs de 50, 100 hectares em vários municípios, em várias cidades, porque cada uma dessas APAs tem que ter um gestor, tem que ter um plano de manejo, né? Isso não é impeditivo, né? Normalmente, o próprio FECAM tem recursos para isso. A minha questão é a dimensão e a justificativa. Eu vi também aqui que ele fala que, normalmente, quando se propõe a instituição de uma APA, ele normalmente deveria descrever mais especificamente quais eram as espécies de fauna e flora que ele quer proteger, ou seja, tem uma justificativa. Naturalmente, o deputado Knoploch conhece bem a região, mas aqui eu não encontrei uma justificativa maior, e que a lei exige que tenha uma justificativa, explicando quais são as espécies que quer proteger, a incidência de tais e tais árvores, tais e tais pássaros, tais e tais coisas, porque isso tudo tem que ter uma audiência, tem que ter um gestor, tem que ter, deputado Cozzolino, um plano de manejo. Então, a minha questão é que se realmente cabe uma unidade de conservação estadual. Artigo 22 da Lei Federal 9985. Pode falar para todos ouvirem. Artigo 22 da Lei Federal 9985 de 2000. Então era isso, presidente. Eu ia pedir vista somente para verificar isso, eventualmente ver com o deputado Knoploch, também com o INEA, um complemento de justificativa e ver essa questão da dimensão, se é própria para uma unidade de conservação do âmbito estadual. Mas, claro, tem interesse de ouvir o deputado Knoploch, autor do projeto, que é de preservação, e, portanto, por esse ponto de vista, só tem que ser saudado. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Bom, a área é bastante considerável, deputado Carlos. São 1.600.000 metros quadrados. Não é pouca coisa. 1.600.000. Eu sei que o deputado... Não, tem metros quadrados mesmo. Hectare são 10.000 metros quadrados. Mas sim, mas é a área. 1 milhão de metros quadrados é 1 milhão de metros quadrados de área. Sim. Não, e se me permite só um elemento de discussão, o que define é a predominância do interesse público, não necessariamente a área como um todo. Pode ser uma área enorme com pouco interesse público. Mas o que eu queria alertar aqui, presidente, e evidentemente o deputado Knoploch não é do ramo topográfico. Diz assim, a área situada no município de Rio de Janeiro, delimitada pela poligonal mista fechada com os seguintes vértices. Aí dá uma série de ângulos, sem distância. Linha poligonal, tem que ter o rumo e a distância. Mas não dá o rumo, ele só dá O, S. Você, quando faz o rumo, você divide o espaço em 4 quadrantes. Noroeste, sudoeste, nordeste e sudeste. E aí os ângulos podem ser sempre de 0 a 90. Quando diz que é sul, o oeste, não podia ter ângulo, teria que ser 0 grau ou 90 graus. E não tem, na linha poligonal, a distância. Então, quem transcreveu isso, transcreveu de forma imprópria. Até como ele calculou a área, para calcular a área de um perímetro irregular, você precisa das coordenadas desses vértices. Porque aí você implanta um algoritmo, joga lá na máquina calculadora e te dá essa área. Vê a precisão que está.
1.633.821,75 metros quadrados. Então, a poligonal deve estar completa, deve ter distância, deve ter as coordenadas, etc. Então, seria necessário retificar aqui essa descrição. Deputado Chico Machado pode retificar o parecer pela constitucionalidade com emendas, já se incumbindo de Presidente, fazer a emenda com esse eu adicional. só queria também aproveitar o relator, se possível, que também foi o relator do 35, que vai à pauta, tem uma emenda que é de igual forma, tá? Com relação ao raio do local. E aí, só para, em cima do que o deputado Mink disse, se tem uma coisa desse projeto que a gente tem que levar em consideração, é o interesse público. Presidente, a gente está falando de uma área que vamos ultrapassar a questão da fauna e da flora que tem ali, tá? Que não aguenta mais nenhum tipo de construção que não tenha o mínimo de estudo de impacto naquela área. A gente está falando de possivelmente daqui aos próximos anos, cada vez mais condomínios naquilo ali, aonde o esgotamento já não comporta mais. Para você ter uma ideia, deputado Mink, antes desse projeto, eu pedi a todas as construtoras que estão construindo agora é sudoeste, né, do Rio de Janeiro, né, que enviasse um plano de impacto ao local, né, e também de impacto ambiental, inclusive na questão de esgotamento. Sabe quantas mandaram? Nenhuma. Então, a gente vai... Eu fui até voto vencido no mandato anterior, que o senhor foi um grande defensor da questão do automóvel, autódromo, lá da estrada na Floresta do Camboatá, não foi isso? E que bom que o senhor ganhou, que bom que o senhor ganhou essa batalha, porque hoje a gente não teria nenhum evento para colocar aqui e a gente teria simplesmente defenestrado aquela região. Então, esse projeto é um pedido de socorro dos moradores da região sudoeste, que estão vendo cada vez mais ali a sua área lagunar e também a sua flora indo por água abaixo, sem ter nenhum tipo de proteção. Então, só Presidente, o mérito do em projeto vista foi desse esse. hino ao meio ambiente, eu retiro o pedido de vista em vista do recém-convertido Verdão, deputado Pinoploc. Só não sou palmeirense. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Presidente. Deputado Chico, só um conselho a Vossa Excelência. O deputado Pinoploc, ao mesmo tempo que cometeu essa impropriedade na linha poligonal, no artigo 2º, quando ele fala na biodiversidade... Como diria o Bolsonaro, isso foi uma falha na minha educação. Não, a falha da sua educação escolar. Para você não brigar comigo, falha da sua assessoria. Mas ele fala aqui no fluxo gênico. E eu gostei da erudição, que o fluxo gênico é a transmutação dos genes. E quando vocês têm barreiras que impossibilitam, você pode criar espécimes diferentes e macular todo o sistema. Ao mesmo tempo, é só a pessoa não corrigir o fluxo gênico para fluxo de gênero, que é outra coisa. A discussão mais profunda. O relator teria a habilidade para encarar essa matéria também. Senhor presidente... Se fosse fluxo de gênero, o deputado Fred não ia deixar nem gênero alimentício, quanto mais esse. Pela constitucionalidade, e vamos ajustar as emendas com a questão do doutor Luiz Paulo e do próprio autor, deputado Pinoploc. O deputado Pinoploc tem que nos fornecer essa descrição para a gente... Tá? O deputado Pinoploc, a gente volta... E eu sugiro, ao retirar vistas, que Vossa Excelência, depois, na justificativa, engrosse mais com a incidência, quais são as espécies de fauna e flora do local, que isso vai ajudar depois. Se o senhor me ajudar... Isso ele pode fazer verbalmente. E depois incorporar. Justificativa não entra na lei.
Não, eu sei, mas assim, uma unidade Só tem que ver- dizer o que você está querendo preservar. Mas Então, é tá bom dito. mencionar, Tá não, mas dito. genericamente. Tá dito, Ele não está a dizendo quais são as... biodiversidade, o fluxo gênio de fauna Sapo e flora. perereca Mas tem e que rã. dizer, Luiz Paulo, quais são as aves encontradas lá e quais são as árvores. Isso não é difícil. Ô, deputado, que Tudo só é uma tem- sugestão. Eu já faz um- retirei meu pedido Vamos de vista. avançar? Tem colibri, bem-te-vi, sanhaço. Sapo perereca e rã. Fico citando a função. Bem, então, não havendo que queira discutir, em votação, o novo parecer retificado pelo relator pela constitucionalidade com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 9 da pauta. Projeto de Lei 5196, de 25, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a Lei número 8.500, de 30 de agosto de 2019, na forma que menciona. Para parecer, deputado Chico Machado. Parecer pela legalidade, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 10 da pauta, projeto de lei 4994, de 25, de autoria do deputado Renato Miranda, que autoriza a implementação de um canal de denúncias contra a importunação sexual nas instituições da rede estadual de ensino. Para parecer, deputado Alexandre Knoploch, item 10 da pauta. Presidente? Ah, tá. A gente está no 10, não? 10. Vai cantar ainda, porque tem o artigo 4º que fala sobre as despesas de uma forma que a gente tem rechaçado aqui na CCJ. Deputado Luiz Paulo, deputado Knoploch, parecer do item 10. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Eu estava sugerindo isso, a exclusão do 4º, não? Veja Presidente. lá. Ou não? É dotação genérica, né? Pode excluir o quarto. Vossa Excelência pode incluir no relatório. Mas aí, olha pra- só, presidente, no, Constitucionalidade com emenda. no item 10 tem uma possível prejudicabilidade. Lei Estadual 6.084. Não, 4538 de 2005. Autoriza o Poder Executivo a instituir a Ouvidoria da Educação do Estado do Rio de Janeiro. A ouvidoria é mais genérica, né, do canal de denúncia só sobre importunação sexual. É só examinar, não estou dizendo que está prejudicado, mas é uma hipótese. Seria o caso de uma indicação legislativa, senão? Sim. Eu verifiquei Autorizando também, a fazer o deputado canal. Amorim, duas outras leis. Era mais rápido. A 8051, que dispõe sobre monitoramento de casos de violência sexual, ataques e estupros nas escolas. E a 4725, de 2006, que autoriza a Executiva a criar a obrigação de notificação compulsória nos casos de violência contra criança e adolescente nas escolas. Ou seja, as duas são leis já existentes que, de alguma maneira, tratam do assunto. Mas eu acho que o deputado Rodrigo Amorim, nosso presidente, tem toda a razão. Porque a CCJ já firmou o conceito que a gente não aprova mais projeto autorizativo. Vossa Excelência pode mudar o Verdade. parecer pela inconstitucionalidade pela transformação de indicação simples. Perfeito. Parecer pela inconstitucionalidade, transformando em indicação simples. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 11 da pauta, projeto de lei 4621 de 25, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a fixação de diária mínima de hospedagem no Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Knoploch. Pela constitucionalidade. Para discutir, Para presidente. discutir, deputado Mink. Na verdade, era uma pergunta, Vossa Excelência, não na qualidade de presidente, mas na qualidade de autor do PL, que é o seguinte. Nós temos a Lei Geral do Turismo, federal, claro, a 11771 de 2008. Bom, recentemente, muito recentemente, o Ministério criou a Portaria 28 de 2025, que determina 3 horas para arrumação, higienização, etc. E Vossa Excelência, nesse projeto de lei, se eu não me engano, fala de 2 horas. 2 horas. Então, na verdade... É mais branda que a norma federal. É mais branda que a norma federal. E a minha questão... Não. É mais rigorosa no sentido que dá menos tempo... Ah, sim. Nesse sentido, desse sim. ponto de vista. A minha questão é a seguinte. Primeiro, se Vossa Excelência não devesse fazer alguma referência à Lei Geral do Turismo. E segundo, essa mudança de 3 para 2 horas, é razoável que haja uma norma federal que valha para todos os estados de 3 horas e no Rio... Deputado Mink, salvo engano, a Lei Geral do Turismo ela não menciona quantas horas, só fala... Só a Portaria 28. Então, a Lei do Turismo ela vai no encontro do que eu estou propondo na lei, dizendo que
não pode... Tem que haver período mínimo, mas ela não estabelece qual é o período mínimo, só dá o norte. O que define é uma portaria. E aí, pela hierarquia das normas, a gente não pode se basear numa portaria. Uma lei, ainda que estadual, tem mais força do que uma portaria. E que não é contrária ao que está disposto na Lei Geral de Turismo, ao contrário. Está só regulamentando um instituto que está estabelecido na própria Lei Geral de Turismo. Mas também não tem oposição de fazer emendas, não. Mas é que... Não, eu não me oponho aqui, eu só chamei a atenção porque, como há uma norma federal, que não é na lei, mas a lei atribui ao Ministério, o Ministério faz uma portaria dizendo que é 3 horas. Vossa Excelência propõe 2 horas. Eu não tenho sobre o mérito discordância. Mas a gente pode botar 3 horas. Mencionar. A gente pode mudar e botar as 3 horas para adequar a regra. Melhor. Quem é o relator? Deputado Knoploch? Então, pode aceitar a emenda para fazer alteração? Positivo. Então, Constitucionalidade com emenda. Sem entrar no mérito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pedi para o deputado Knoploch botar uma emenda para botar assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Perfeito. Então é com emendas. Pode ser? Deu ali. Então, não havendo quem queira discutir, em discussão, o novo parecer retificado pelo relator pela constitucionalidade com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 12 da pauta. Projeto de lei 5462 de 25, de autoria do deputado Júlio Rocha, que estabelece a prestação de cirurgia para correção de anquiloglossia, língua presa em bebês na rede estadual de saúde no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para parecer, deputado Knoploch. Parecer pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir, presidente. Presidente, duas coisas. Primeiro, deputado Knoploch foi o relator, né? Me dá a impressão que o artigo 1º e 2º são idênticos. Tem uma duplicação, mas isso é uma questão de forma, né? Eu acho que é a mesma coisa que está escrito no 1º e no 2º. Não? Agora, a questão de fundo que eu queria levantar, presidente Amorim e deputado Knoploch, é a seguinte: eu me lembro, presidente Amorim, que em discussão semelhante, a CCJ discutiu sobre essa história de procedimento médico. Ou seja, se a gente pode legislar aqui sobre como os médicos devem agir ou deixar de agir. E a gente disse eu também acho que não. E não. E a gente, em outra questão, eu acho que a gente baixou em diligência para a Secretaria de Saúde, porque senão daqui a pouco todo mundo vira especialista em procedimento médico, né? Então eu me lembro que houve essa discussão. Eu vou apresentar um parecer pela inconstitucionalidade. Presidente. Divergente pela inconstitucionalidade. Deputado Luiz Paulo. Além do mais, tem o PL 1610 de 19, do deputado Bagueira, que tem a redação mais interessante, porque ele é do teste da linguinha, mas aí fala lá no inciso 3º, informar e orientar os pais dos bebês em caso de resultado positivo do teste de linguinha para anquiloglossia sobre os procedimentos a serem adotados e seus riscos no caso de cirurgia. Não invade nenhuma competência médica. Mas se me desculpe, assim, até parabenizo pelo esforço de buscar a legislação do deputado Bagueira, mas me filiei à tese do deputado Carlos Mink que a gente não pode legislar sobre impor procedimento médico. O artigo 2º ele fala por meio de... Então ele diz qual é o meio, ele está dizendo qual é o procedimento, por meio de frenotomia ou frenectomia. Ele está dizendo, faça desta forma. Senhor presidente, há umas reuniões atrás, eu relatei um projeto no mesmo sentido da deputada Lilian Bering. A intenção é boa, mas... Vamos pela inconstitucionalidade, então. Deputado Knoploch, pode mudar o parecer pela inconstitucionalidade? Posso mudar pela inconstitucionalidade. Então, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão em votação, novo parecer pela inconstitucionalidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai arquivo. 13 da pauta. Projeto de lei 5342 de 25, de autoria do deputado Bruno Alves Boareto, que denomina Moncleber Melo Gomes a RJ 146, trecho que liga o município de Bom Jardim a Visconde Imbé, distrito do município de Trajano de Moraes, Rio de Janeiro, para parecer deputado Alexandre Knoploch. Legalidade.
Pela legalidade. Discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. A gente, recentemente, presidente Amorim, a gente viu que a gente teria que consolidar as leis, quer dizer, alterar a 6036, que dispõe sobre nomes dados às vias próprias, logradoras, etc. Porque essa história de ficar dando nome a trecho, lembra, deputado Amorim? Lembro. Que a gente discutiu que, ao invés de fazer isso, teria que mudar a 6036 de 2011, que consolida as leis que dispõem nomes, as vias, logradoras, etc. Então, seria assim, mudança, emenda para alterar a 6036. Para você fazer isso, tem que pedir vista. Deputado Luiz Paulo. Não, para você fazer alteração, tem que pedir vista. Ou então sugere ao relator. Se o relator Tira o relator. Quem é o relator? Deputado Knobloch. Seria alterar a pra emenda alterar e o o artigo parecer. 1º. O deputado Chico Machado está atrapalhando o andamento dos trabalhos legislativos. Eu estou aqui sentado. Mas eu vi que Vossa Excelência fez sinalzinho para que ele fosse até aí para fazer, Respeite o deputado Chico, fazer por favor. futrica. Para fazer futrica com Vossa Excelência no horário Respeite o devido. deputado Chico, por favor. Vamos voltar aqui. Qual foi o tema? É para acatar a sugestão do deputado Mink. Está acatado. Pela constitucionalidade com emenda. Uma emenda de quê? Até eu tô Repete. Não, eu quero saber. É para fazer a A alteração emenda é da que isso população. tudo altera 6036, que dispõe sobre nomes, dados, as vias, etc. Concluindo por substitutivo. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Depois, Vossa Excelência pega qual é o substitutivo, que o deputado Mink foi o autor intelectual desse substitutivo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta, projeto de lei 4926/25, de autoria da deputada Aline Berg, que altera a lei estadual 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro, Dia Estadual da Luta contra a Endometriose. Deputado Knobloch é o parecerista. Pela juridicidade. Aliás, presidente, o senhor evoluiu, né? Porque era pão de queijo, depois reclamaram tirou, tanto, foi para sala de voltei. fruta, agora é sala de fruta e pão de queijo, né? E suco. E suco. Parabéns. Não sou igual É a você. orientação fome zero do presidente Lula, que o deputado Amorim segue à risca. Ah, meu Deus do céu, tá tudo tão calmo, gente. Bem, Tava tudo tão calmo, não começa não, Mink. não havendo quem queira discutir, Eu encerrada a quero, eu discussão. Quer discutir? Deputado Chico Machado, para Senhor discutir o presidente, 14 eu da quero pauta. parabenizar a deputada Lília Berg por essa iniciativa. A minha filha, ela enfrenta esse problema da endometriose e eu vejo que tem períodos que são terríveis. Ela tem 21 anos e vem enfrentando esse problema já há algum tempo. Paola? Paola, a mais velha. E eu vejo como que isso é uma questão terrível e que precisa realmente ser discutida, ser levado à pauta esse assunto, porque, graças a Deus, a minha filha tem a condição de ser bem atendida, de procurarmos o que for de melhor para resolver esse problema e não é uma realidade de todo mundo, né? Então, é uma questão de incluir no calendário muito importante, mas também, através da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, se já tem algum projeto, algum tipo de tratamento que seja mais intensificado, que seja mais divulgado, porque realmente o que eu vejo a minha filha passar não é fácil. E imagino aquelas pessoas, aquelas mulheres jovens, independentemente da idade, o que passam e que muitas das vezes não têm a condição de procurarem um bom atendimento. Parabenizar a deputada Lília Berg por essa iniciativa. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 15 da pauta, projeto de lei 5326/25, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o programa Cidade Amiga do Idoso e adota outras providências. Para parecer, deputado Vinícius Cozolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 16 da pauta, projeto de lei 4905/25,
de autoria do deputado Carlos Mink, que institui o Dia do Estado Laico. Parecer pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Queria agradecer, presidente. Deputado Carlos Mink. Eu queria agradecer o parecer, que realmente aperfeiçoou o projeto, e dizer como isso é importante, né? Porque isso aí respeita todas as religiões e mostra que o Estado não é aprisionado por nenhuma delas. 17 da pauta, projeto de lei 6390 de 25, de autoria do deputado Bruno Alves Boaredo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de plataformas digitais de transporte de passageiros e entregas estabelecerem limite de peso para cargas transportadas por motocicletas e bicicletas, objetivando a segurança viária e a integridade dos condutores e demais usuários das vias públicas. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 18 da pauta, projeto de lei 4973 de 25, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento psicológico e nutricional no Sistema Único de Saúde para bariátricos e pessoas com distúrbios alimentares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Para discutir, Discutir, presidente. deputada Élica e deputado Luiz Paulo. Presidente, tem na casa a Lei 7045, de 21 de julho de 2015, que autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa de Prevenção e Tratamento de Anorexia, Bulimia e Transtornos Alimentares no Estado do Rio de Janeiro, da autoria do deputado Paulo Ramos, que trata do assunto semelhante ao projeto de lei que a gente está discutindo. Mas eu acho que é diferente, né? Você está falando de questão bariátrica, não é? Distúrbios também. Não, eu não fiz a análise. Vossa Excelência, que é especialista aí em observar as legislações que está tramitando, Vossa Excelência considera que seja O mesmo assim. objeto. Então vou... É meu parecer? Eu vou alterar meu parecer pela prejudicabilidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, novo parecer pela prejudicabilidade. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Depois só pedir para pegar ali qual é a legislação que a deputada Élica citou. Ok. 19 da pauta, projeto de lei 6626 de 25, de autoria do deputado Bruno Alves Boaredo, que dispõe sobre a divulgação de orientações referentes aos requerimentos de indenizações decorrentes dos danos provocados por falta de manutenção das rodovias estaduais sob regime de concessão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 5436 de 25, de autoria da deputada Sara Ponço, que institui o Programa de Promoção da Saúde Única do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente, era só para corrigir o número, é 5435. Verdade, 5435 de 25. Exatamente. Está corrigido. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 21 da pauta, projeto de lei 5509 de 25, de autoria da deputada Sara Ponço, que dispõe sobre a vedação do confinamento de cães e gatos por correntes ou cordas e da outras providências. Presidente. Parecer pela constitucionalidade com emenda para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, eu estou pedindo visto, senhor presidente, porque já está na fase final de tramitação, só dependemos aqui do nosso deputado Carlos Mink, que ficou de pedir pauta, o Código de Defesa dos Animais. E ele já trata um pouco dessa questão. Então, eu quero pedir vistas para fazer esse... Deputado Luiz Paulo, posso fazer uma sugestão? Como está em primeira, como esse assim é o primeiro, a gente dá o parecer pela constitucionalidade e, conforme for, a gente já fez isso anteriormente, a gente deixa sobrestado a tramitação até Então, eu estou pedindo vistas informais. Já vou fazer isso desde agora. Tá certo. Melhor assim. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emenda. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 23 da pauta, projeto de lei número 4103 de 18, de autoria do deputado Paulo Ramos. Eu acho que Vossa Excelência pulou um. Pulei o 22. Desculpa. 22 está retirado. Está retirado. Retirado de pauta. 23 da pauta, projeto de lei 4103 de 18, de autoria do deputado Paulo Ramos, que dispõe sobre a inspeção de imóveis, objetos de demolição e da outras providências. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 24 da pauta, projeto de lei 6375 de 25, de autoria do deputado Alain Lopes, que altera a lei 10.900 de 21 de julho de 25, na forma que menciona. Parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Há um voto em separado, deputado Luiz Paulo? Não, né? Se tivesse 24. Essa aqui já está devidamente acordado com a assessoria. Não havendo que queira Já discutir. tem um texto diferente desse. É isso. Eu não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 25 da pauta, projeto de lei 1655 de 23, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de serviço de telefonia móvel de transmitirem gratuitamente alertas sobre golpes contra idoso no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dar outras providências. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente, para discutir. Para discutir, deputado Vinícius Cozzolino. Eu também, presidente. Na sequência, deputado O senhor Quinopla. está discutindo qual, presidente? Desculpa. Deputado Munir, 25. 25. Golpe 25. contra idosos. Não, então... Deixa. Deixa. Deputado Quinoplotti. Deixa mais ou menos, fui. Presidente, o projeto é um bom projeto, só vale lembrar que nós instituímos na legislatura passada o alerta PRI, que também era um alerta enviado pelas empresas de telefonia, as operadoras, e as empresas arguíram inconstitucionalidade, conseguiram, enfim. Então, provavelmente vai acontecer a mesma coisa, mas não quero criar nenhum óbice aqui ao projeto, não. Só relembrar esse triste fato. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discutir, discussão. Em presidente. votação, deputada Élica. Presidente, eu tenho algumas dúvidas em relação a esse projeto, porque sobre a viabilidade, porque havendo obrigação de envio de mensagem por parte da empresa privada, o projeto de lei estaria excedendo a competência legislativa sobre o tema, não? E, ademais, fica assim, vai ser enviada para todos os cidadãos? Ou apenas para as pessoas idosas? E como que isso seria? E, ademais, tem na casa a Lei 10.217, de 2023, que estabelece medidas de proteção aos idosos, aposentados e pensionistas quando da contratação de empréstimos e demais linhas de créditos. E aí é um projeto assim, grande também. E aí eu queria fazer essas colocações. Deputada Élica, acho que o deputado Quinoplotti conhece bastante a matéria, porque discutiu muito na legislatura passada essa questão do alerta PRI, e ele sabe responder aí as perguntas de Vossa Excelência em relação à obrigatoriedade, mas me parece que quem vai receber são todos os usuários de telefonia, não os idosos. Na verdade, é uma prevenção à violência contra e golpes contra o idoso. Não sei se... A verdade é que, aprovando aqui, eles vão arguir inconstitucionalidade dizendo que é competência da União. É o que vai acontecer. Mas na mesma lógica que a gente tem que... Mas eu acho que a gente tem que aprovar aqui, tá? Eu acho que a discussão vai ser boa, inclusive. Acho que é importante, sim. É um serviço concessionado, é importante que a gente faça essa discussão. E, na verdade, o que a gente está tentando legislar aqui é sobre o bem tutelado e a integridade dos idosos. Então, considero que seja pertinente e competência nossa legislar sobre o tema. Eu acho muito pertinente, inclusive, o projeto. Estou com pais idosos também que toda hora estão sofrendo algum tipo de golpe, algum tipo de mensagem. Isso, de fato, é uma questão. Por isso que eu estava querendo, de fato, compreender. Na verdade, o que nos deixa apto a legislar é porque o serviço de telecomunicações é um serviço concessionado, né? Então, mas aí tem, de fato, essa divergência, que é o que alegam as empresas, de que o serviço é de âmbito federal, uma concessão federal, comunicação. Regulado pela Anatel. E a regulação é federal pela Anatel e que só quem pode impor obrigações a esse tipo de serviço seja o poder público federal e não estadual, algo que eu discordo, porque o que está sendo levado em consideração é um bem tutelado maior do que a regulação da atividade de telefonia. Mas aí é uma discussão que vai para o Supremo
e fico feliz que a gente possa alimentar ainda mais essa discussão, permitindo com que a gente possa legislar no maior leque possível. A questão no artigo 2º da proposta é dado incumbência à Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade acerca das informações da companhia de celular. E no artigo 3º, aduz que as companhias de telefone estão autorizadas a celebrar convênios com o poder público. E aí eu estou vendo uma certa incoerência nessa redação, não? Assim, quem é o relator? Sou eu, né? Acho que sou eu. Volto a dizer, eu não estou contra o projeto, não. Eu estou querendo só compreender e destacar essa Então, tá. Pelo que eu tô incoerência nessa redação. Pelo que eu estou entendendo do projeto, percebendo. ele está dizendo que caberá à Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa Idosa dar as informações sobre o teor do que tem que ser divulgado pelas companhias telefônicas no Rio, para que não seja algo deliberado pela própria companhia, ou seja, a autoridade policial, dentro de uma especializada que lida diariamente com esses golpes contra os idosos, que tem o condão de dar a informação necessária para as companhias de telefonia fazerem ali a disseminação da informação, com base no teor que a delegacia especializada apresente, para que não seja algo aleatório, acredito eu. E a questão de autorizar e celebrar convênios é que essa relação tem que ser regida por algum instrumento jurídico, que não pode ser algo de boca, né? A delegacia de polícia apresentar de forma informal para as companhias telefônicas. Aí, por isso, está autorizado a celebração de convênio. Mas eu também não sou conhecedor profundo da matéria, do dia a dia, de como seria a tramitação disso. Exatamente. Eu estava só na dúvida de como seria a viabilidade disso. Mas ok. Eu também compartilho das mesmas indagações que Vossa Excelência. Mas aí, por respeito à iniciativa do deputado Munir, que tem feito um trabalho no tema, e mais em especial, por sempre ser um entusiasta quanto mais ali de tudo que a gente possa instigar as cortes superiores a mudarem a sua opinião, considero que seja uma boa matéria para a gente avançar e até abrir precedente para que, além do alerta PRI, desse alerta aqui, a gente possa avançar nesse tipo de comunicado, que nos Estados Unidos é muito comum acontecer. Você está muitas vezes andando por rodovia nos Estados Unidos e recebe um alerta sobre várias matérias. Então, considero que seja pertinente e fica uma resistência das companhias de telefonia em querer fazer um serviço público de qualidade. Então, vamos avançar então nesse parecer. Pode ser, deputada Érica? Pode ser. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, seus que aprovam a permanência como estão, aprovado. Projeto de Lei 3976 é o 26 da pauta de 2021, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que dispõe sobre a política estadual de saneamento, seus instrumentos e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo para discutir, deputado Carlos Mink. Não, se Vossa Excelência permitir, eu pedi vista, porque é um projeto muito amplo, muito interessante, há várias leis. E antigo, 21, já tem o Estatuto do Saneamento. Exatamente. Vista deferida para deputado Carlos Mink, no exercício da titularidade. Exatamente. 28 da pauta, projeto de lei 27. Aqui está no finalzinho da última folha. 27 da pauta, projeto de lei 269 de 19, de autoria do deputado Renato Cozzolino, que dispõe sobre a obrigação de tipificar, por parte das autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro, os crimes de natureza discriminatórias. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Divergente. Voto divergente, deputado Luiz Paulo. Concomitantemente, a divergência, e estou chamando ali o deputado Vinícius Cozzolino. Eu considero, a não ser que o deputado Cozzolino me demonstre o contrário, o projeto inconstitucional, por invasão de competência. Vossa Excelência percebeu que é outro Cozzolino o autor. Eu sei, o Renato, eu sei, mas são primos. É quase nepotismo. Primos queridos. E evidente que o delegado de polícia, quem pratica um crime de natureza discriminatória,
ele vai ao Código Penal e define a tipificação. Mas essa é uma atribuição dele, não cabe a gente dizer o que ele tem que fazer. Por isso que eu acho que tem uma invasão de competência e acho que o projeto é inconstitucional, mas o deputado Vinícius Cozzolino pode me convencer o contrário. Deputado Cozzolino, não quer convencer? Deixa. Não, Como é que é? Fui. Deixa. não, eu acho que o projeto é constitucional. Eu entendo que o Poder Executivo, o que a gente não pode... Algumas, né, o artigo 112 da Constituição, por exemplo, a Constituição Estadual, ele define quais são as iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo. E nós não podemos adentrar nessas iniciativas aqui. Por exemplo, o próximo projeto, ele prevê a criação de um conselho. Eu aqui já me coloquei como contrário a isso, de ficar criando conselho. Mas condutas, até o artigo 5º da Constituição da República define que ninguém será obrigado a agir de determinada forma, senão em virtude de lei. Ainda mais um servidor público que está adstrito à legalidade, ainda mais a legalidade estrita. Então, me permite uma pequena parte? Eu entendo... O Código Penal é da União, isso. Eu entendo o posicionamento do deputado Luiz Paulo. Conduta administrativa. Eu só vou trazer dois itens aqui ao debate. O primeiro é a própria Constituição Federal, artigo 24, inciso 11. Caput. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Aí vários itens. E eu sou um grande defensor do artigo 24 e a gente tem que aplicar ele com mais energia. O inciso 11 fala procedimentos em matéria processual. Esse é um ponto de inflexão do meu parecer pela constitucionalidade. Além disso, a gente já criou precedente em propostas parecidas que versam sobre, por exemplo, a questão do reconhecimento facial. Por isso que eu talvez nem concorde com a matéria em si, porque eu acho que torna abrangente e num momento de extrema militância e ativismo judicial, inclusive, tenho muito receio dessa inclusão de crimes lato sensu de natureza discriminatória, mas a rigor da lei me parece pertinente que possamos legislar sobre o tema. Por isso que mantive meu voto pela constitucionalidade com emendas. Vossa Excelência, inclusive, suprimiu o artigo 3º, por causa que a gente tirou essa história de o Executivo deve regulamentar. Isso. E isso foi correto também. Bem, mas é uma matéria boa de discutir. Vamos enfrentar a discussão, então. Eu mantenho o voto pela constitucionalidade com emendas e o deputado Luiz Paulo, o voto divergente pela inconstitucionalidade. Não vou criar polêmica, não. Polêmica é bom, deputado. Já tem 3 votos a favor, sem problema nenhum. Então vamos. Então, em frente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Não quero gerar um problema familiar. Como diria o deputado Cozzolino, discorde no mérito. Tá? Fomos. Discorde no mérito. Deixamos e fomos. 28 da pauta. Projeto de lei 29.27.17, autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 7.329, de 8 de julho de 16, para determinar a disponibilização de banheiros públicos adaptados para os ostomizados, na forma que menciona. Parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 29 da pauta. Projeto de lei 32.41, de 24, de autoria da deputada Índia Armelau, que altera a Lei 5.260, de 11 de junho de 2008, que estabelece o regime jurídico próprio e único da Previdência Social dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e dos servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer é pela legalidade com emenda. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Eu estou pedindo aqui para verificar se a Lei 5.260, de 2008, não foi de autoria do Executivo. Porque a Lei de Criação do Rio Previdência, de 99, foi de autoria do governador, naquela época, o governador Garotinho. Depois, quando entrou o recurso do RAI de participação especial, foi uma lei, na legislatura seguinte, de autoria
da governadora Rosinha. A dúvida de Vossa Excelência é a inconstitucionalidade. E tem uma representação com inconstitucionalidade que os desembargadores da 5.208 considerou em parte inconstitucional. Eu troco meu voto pela inconstitucionalidade. Ok. Eu estou retificando meu voto pela inconstitucionalidade. Em discussão. Concordo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O voto pela inconstitucionalidade vai a arquivo. 30 da pauta. Projeto de Lei 705 de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece que as instituições privadas e públicas de ensino, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ofereçam workshop de ética pública aos alunos do ensino fundamental e médio. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, Senhor encerrada a presidente, discussão. senhor Deputado presidente. Cosolino. Eu gostaria de pedir vista. Vista concedida ao deputado Vinícius Cosolino. Deputado Cosolino, eu ia solicitar ao deputado Fred Pacheco, o senhor retirar lá no artigo 1º a palavra compulsório. Porque choque compulsório não cabe. Pensei que Vossa Excelência ia refutar o anglicismo. Eu tenho outras dúvidas sobre o projeto. Eu não consigo mais. Eu acho que... Eu gostaria de pedir vista, senhor presidente. Já está deferida, deputado Cosolino. Passo ao 31 da pauta, projeto de lei 113/19, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que fica obrigado ao hasteamento da bandeira nacional, com a execução do hino nacional brasileiro, hino da bandeira nacional, hino da independência do Brasil, pelo menos uma vez por semana, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o artigo 14, parágrafo único da Lei número 5.700 de 1971. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente constitucionalista Rodrigo Pacheco. Vejo que o seu projeto... Rodrigo Amorim, constitucionalista e patriótico. Rodrigo Amorim. Esqueceu Rodrigo do patriótico. Amorim. Não, eu vejo que o seu projeto é de 2019 e seria bom mandarmos uma cópia desse projeto para um deputado federal atualmente domiciliado nos Estados Unidos, que mandou para cá uma outra bandeira diferente dessa para ser exibida aqui. Mas eu quero saudar o vosso apreço pela bandeira e pela soberania nacional, que alguns países teimam em desrespeitar, achando que nós ainda somos uma colônia. E Vossa Excelência, em 2019, já prezava esta bandeira e não outra bandeira. Uma visão Queria de vanguarda. comemorar Vossa Excelência, que já em 2019 tinha uma preocupação que hoje em dia algumas pessoas parecem que esqueceram. Visão de vanguarda do meu mandato. Presidente, aproveitar, mandar uma cópia também do hino para o Felipe Rett. Teve uma medalha aqui no qual ele foi agraciado, que o cidadão, além de estar ouvindo o hino com a mão no bolso, não sabia cantar nenhuma parte do hino nacional. É uma vergonha. E ainda foi agraciado. Então, aproveitar aqui a cópia, manda uma bandeira e também a cópia do hino para o Felipe Rett. Não sei se ele frequentou a escola, mas se tivesse frequentado já na égide dessa lei, não teria esse risco. Esse é o intuito. Não havendo quem queira discutir, após provocações do deputado Carlos Mink, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 32 da pauta, projeto de lei 3136 de 20, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a garantia do deslocamento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro aos pacientes portadores da atrofia muscular espinhal, AME. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente, não só uma correção gramatical. Na emenda número 1, tá? Acabou, em vez de deslocamento, ficou descolamento. É só para corrigir essa palavra. Perfeito. Eu acho que ia falar deslocamento, né? Eu acho que era deslocamento e ficou descolamento. Descolamento. Né? Descolamento.
Isso é erro de Erro digitação. de digitação. Não, tá Mas certo. só para corrigir. Conserta na emenda. Na emenda. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Presidente, obviamente o mérito do projeto, né, é super válido, mas tem na casa uma lei 3650 de 2001, da autoria até do deputado Carlos Mink. É projeto ou Lei 3650, que dispõe sobre a concessão pelo Poder Executivo de passe de transporte, tem até que corrigir isso, aos portadores de deficiência e de doenças crônicas de natureza física, mental, psiquiátrica nos transportes administrados ou concedidos pela Secretaria de Estado de Transportes. Então, queria só colocar isso aqui. Aí creio que os pacientes que têm atrofia muscular espinhal estariam contemplados nessa lei de 2001. Estão contemplados. A deputada Élica tem completa razão. Bem, voto divergente, deputada Élica, pela prejudicabilidade. Alguém para discutir a matéria? Não havia. Deixa eu só confirmar aqui, deputado, presidente, porque me parece que é diferente. A garantia de deslocamento não é o passe, é no transporte público, não é isso, deputado Carlos Mink? É no transporte público. E aqui a garantia de deslocamento é quando usa um recurso da prefeitura ou do estado para levar a pessoa. É diferente. Ah, bom. Entendeu? Garantia de deslocamento. Acompanha o relator. É diferente. É diferente. É diferente. Tem razão. Ok. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 33 da pauta, o projeto de lei 4777 de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que obriga a presença de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos realizados pelos poderes do Estado do Rio de Janeiro para realizar a interpretação e tradução integral em Libras. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 34 da pauta. Projeto de lei 5073 de 25, de autoria do deputado Vitor Júnior, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a festa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, realizada no município de Armação dos Búzios. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela legalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 35 da pauta. Projeto de lei... Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Eu queria pedir desculpas passadas, mas, na verdade, não foi o senador Rodrigo Pacheco, foi uma fusão de Vossa Excelência com o relator, que era o Fred Pacheco. Aí eu me sinto mais à vontade. Que aconteceu essa situação e não aquela que Vossa Excelência essa fusão é deduziu. habitual e Exatamente, a gente essa se fusão orgulha. habitual E a foi gente se que me orgulha induziu dela. ao erro, fundindo duas personalidades parceria proeminentes aqui, que eu também me e orgulho não muito. uma remissão a um senador que, independente de tudo, não participa do nosso dia a dia. Verdade. Pode participar, que se virar ministro do STF, pode atrapalhar ou pelo menos contestar muito do que a gente faz aqui. Mas Vossa Excelência, como eu, já está vendo na frente e antevendo o futuro. 35 da pauta, projeto de lei 6110 de 25, de autoria do deputado Alexandre Quinoploc, que declara o tombamento paisagístico e ambiental, estabelece regime especial de proteção ambiental, paisagística e urbanística sobre a área situada no entorno das coordenadas geográficas. 22.000... Eu vou imiscuir de ler as coordenadas. Barra da Tijuca, município do Rio de Janeiro, e da outras providências. O parecer é do deputado Chico Machado. E o parecer já consta no processo, é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, mais uma vez, uma questão cartográfica. Coordenadas UTMs negativas. Difícil. A não ser que a gente esteja lá abaixo do polo. De cabeça para baixo. Bom, então deve haver algum erro de cópia. Além do mais, uma área de proteção ambiental que em torno de um ponto. Um par de coordenada é um ponto. Se é um ponto, tem que ter um raio. Não tem raio. Tem na emenda. Acho que a emenda corrige isso, deputado Luiz Paulo. 100 metros.
o deputado Chico Machado já corrigiu para 100 metros, porque achou que a área era pequena. Então, tá uma definição da área muito frágil, né? E aí pode dar problemas enormes. Você pode tentar regularizar um projeto de construção e pode estar numa área fictícia de proteção ambiental, porque a sua descrição não está correta. O deputado Chico Machado já... Não, no parágrafo 1º diz também 500 metros. Mas se, presidente, se o deputado Luiz Paulo permitir, eu posso fazer, caso venha passar agora na CCJ, quando vier em primeiro eu posso fazer algumas emendas com o deputado Luiz Paulo para a gente corrigir. Até para ele me dar uma aula também de... Pode ser, deputado Luiz Paulo. A gente aprova e quando vier em primeira faz as emendas depois de uma aula particular de cartografia. Me ajuda então, nessa, vou fazer deputado, dessa forma. por favor. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 36 da pauta, projeto de lei 4529 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que proíbe a rescisão de contratos coletivos por adesão empresariais sem oferta de contratação de planos ou seguro de assistência à saúde individuais ou familiares, com os mesmos benefícios e nos mesmos moldes pelas operadoras de planos ou seguro de assistência à saúde. Para parecer, deputado Chico, já consta nos autos, e a constitucionalidade com emendas, em discussão. Vai discutir, presidente. Para discutir, deputados Carlos Mink, mas só antecipar que é o mesmo teor da legislação federal e das resoluções da ANS era também. Isso que eu ia dizer. Só impondo o regramento no âmbito estadual. É isso que eu ia dizer, por causa do... O Luiz Paulo sempre levanta isso também, a questão dos seguros serem competência privativa federal. Vossa Excelência... Aí a matéria de consumidor, mas, na verdade, é uma cópia da legislação federal que, traduzindo para o bom português, impõe que, no caso, seja oferecido, quando rescindido o plano empresarial, seja oferecido nos mesmos termos a permanência daquela vida salvaguardada por objeto daquele contrato nos mesmos termos do plano empresarial, para que não tenha prejuízo ao atendimento. Vossa Excelência não mencionou a legislação federal. Não, mas é o mesmo texto. É o mesmo texto. Na verdade, é uma portaria da ANS, é uma resolução da ANS. Muito bem, então não cabe mencionar, porque sempre vai mudar. É uma resolução da ANS, mas é na mesma lógica. Tudo que bem. a Justiça já aceita as resoluções da ANS, mas tendo uma lei estadual de defesa do consumidor, fortalece. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, seus que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 37 da pauta, projeto de lei 5234 de 2025, de autoria da deputada Marina do MST, que declara patrimônio histórico, cultural e de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Praça Barão de Tinguá, em Nova Iguaçu. Parecer do deputado Chico Machado pela juridicidade com emendas. Em discussão. Presidente... Para discutir, deputado Luiz Paulo. Eu já discuti isso, mas eu tenho sempre a mesma dúvida. Olha, uma praça... ela, para ser praça, ela já é uma área afetada para ser praça pela municipalidade. Tanto é que quando você quer transformar a praça em alguma outra coisa, por exemplo, como teve no governo Brizola, construir um CIEP numa praça, você tem que desafetar a praça. E cá entre nós, eu acho que é um direito do vereador, aí no caso específico de Nova Iguaçu, né, legislar sobre essa matéria, né, e não nossa. Mas, ao mesmo tempo, por diversas vezes, nós já tombamos prédios para evitar a sanha avassaladora da apetite da especulação imobiliária. Então, eu fico sempre nessa dúvida jurídica. Qual o encaminhamento que Vossa Excelência faz? Se a gente excluísse, deputado Luiz Paulo, o lado de natureza material e ficasse só patrimônio histórico-cultural, melhorava? Porque aí o município legisla sobre o uso do solo. Pode ser. A gente faz só o reconhecimento estadual do... Melhora. Relator da matéria é o deputado Chico, né? Posso designar Vossa Excelência, deputado Mink?
Sim, para fazer só essa modificação. Então, tá Mas já aprovado, né? Já aprovado, está designado o relator. A gente suprime só essa expressão de natureza material. É só porque o deputado Chico já se ausentou, então está designado o deputado Carlos Mink, novo relator da matéria, que apresentou o voto pela constitucionalidade. A constitucionalidade ou juridicidade? Pela juridicidade com emendas. Não há quem queira discutir. Encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Já passamos do tempo regimental, não há blocos hoje. Algum deputado ou deputada quer fazer... quer chamar algum projeto antes de encerrar a reunião? Alguém quer enfrentar algum projeto? Então, não havendo quem queira fazer uso da palavra, ultrapassar o tempo regimental, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima quarta-feira, no mesmo horário. Agradeço a presença de todos, fique com Deus.